Tudo bem, queridos juniores? Nós estamos hoje no mês de novembro, estamos juntos, o Juniores 1 e Juniores 2, e vamos pensar na Bíblia Sagrada, e nós já estamos chegando ao final do Novo Testamento. O ano passado estudamos o Velho Testamento, esse ano novo, e estamos chegando ao final. Mas quero dizer o seguinte, que a história continua. Nós temos o início do livro de Gênesis, quando Deus fez todas as coisas, um plano fantástico do nosso Deus, criando todas as coisas, preparando tudo. O homem pecou e depois disso, então, Deus promete o Salvador e assim ele separa uma família chamada a família da promessa, Abraão, e ali, então, eles vão crescendo, vão para o Egito, depois retornam como uma família já completa, conquistando a Terra Prometida, e caminham então, vem depois os juízes, depois vem Davi, depois chega a pessoa de Jesus Cristo. Depois de Jesus, então, o Novo Testamento, aí começa as mensagens dele, o ministério público, o ministério particular, as últimas semanas dele aqui na Terra, a sua morte, mas a sua ressurreição. A igreja começa a crescer bastante, o livro de Atos vai falar sobre isso, Paulo se converte, muitas igrejas são alcançadas e formadas, tem a primeira, segunda, terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, os gentios entram para a igreja, muitas coisas, os apóstolos sofrem perseguições, e nós chegamos então já muito depois. O apóstolo Paulo vai preso para Roma e os discípulos se dispersam até que chega muito depois. A igreja então perseguida sofre as consequências, e um dos apóstolos queridos que nós estudamos até a semana passada, João, que fala muito sobre a prática, o amor sendo colocado em ação. Esse João, que era o discípulo amado, que era uma testemunha viva, ocular. Quando a gente fala na Bíblia de testemunha ocular, aquela testemunha que viu acontecer as coisas, ele então escreve alguns livros, esse homem. Ele escreve o Evangelho de João, a primeira, a segunda e terceira carta de João, mas ele escreve também o livro de Apocalipse. Quando ele escreve esse livro de Apocalipse, ele já está no final da vida, ele já está bem à frente, e os estudiosos, quando você vai olhar direitinho, os estudiosos dizem que ele está já talvez lá no ano 90, por aí, porque todo o contexto mostra que exatamente já estava depois do ano 70, da destruição do templo, porque Roma é chamada de Babilônia. Então, tudo isso mostra historicamente que esse livro provavelmente foi escrito no ano 90, já nesse segundo, né, vamos dizer, esse tempo, né, depois de Cristo, porque o primeiro foi antes de Cristo. Se nós temos essas coisas todas no Evangelho de João, ou no livro de Apocalipse, é muito interessante estudarmos e vermos como Deus atua na história. Deus atua na história. João agora tinha sido exilado, ele estava preso, estava lá na ilha de Patmos, e ele escreve esta carta, ele recebe uma revelação de Deus. Ele diz que ele estava lá no dia do Senhor, provavelmente o dia do Senhor era o primeiro dia da semana, o dia que Jesus ressuscitou. É interessante a gente talvez até observar isso. Os discípulos sempre estavam comemorando o dia do Senhor, no partir do pão, no primeiro dia da semana. Então, provavelmente, seria o primeiro dia da semana, no dia do Senhor, que ele recebe essa revelação de Deus, o livro de Apocalipse. E eu gostaria de fazer a leitura do capítulo 1, o verso 1 até o verso 8, que é nossa meditação no dia de hoje. Venhamos. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos
as coisas que em breve devem acontecer e que eles, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas dela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem nas nuvens e todo olho verá até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar. Deus de amor, que tua palavra fale profundamente ao coração de cada um dos nossos alunos, de cada um de nós, que o teu Santo Espírito nos traga paz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muitas crianças gostam de ler o livro de Apocalipse. É interessante. Mas talvez por causa de mistério. Eu sei que vocês gostam muito de mistério. Adultos têm sempre um receio, porque dizem muitos nos dias atuais que o livro de Apocalipse é um livro muito assim difícil de entender. Mas eu digo para vocês que o objetivo do livro de Apocalipse era um livro escrito para poder trazer paz ao coração de uma igreja que estava sofrendo, sendo perseguida, machucada. E eles, então, o nosso Deus escreve esse livro, manda João escrever o livro, para que pudesse trazer paz ao coração da igreja perseguida. Então, quando você estiver lendo esse livro, lembre disso. Lembre quem é que está escrevendo. E agora, nessa introdução, nesse primeiro momento, nós vamos exatamente ver quem é que está mandando e por que ele está mandando essa carta. Olha para você ver e observa, leia de novo o que nós já lemos para vocês até o capítulo 8, até o versículo 8, para você ver quem é que está mandando e por que ele está mandando essa bela carta para a igreja. É um livro histórico. É um livro que foi escrito, como dissemos, já o último livro da Bíblia, e a palavra Apocalipse é exatamente falando sobre uma revelação futura, sobre alguma coisa que vai acontecer, que talvez estivesse acontecendo, mas iria acontecer, e eu digo, talvez esteja acontecendo nos dias atuais. E está acontecendo. Mas devemos saber quem é que está dizendo isso, e ele promete estar conosco todos os momentos. Ele é uma testemunha fiel e quer que nós sejamos também testemunhas fiéis dele, porque ele promete isso. Quando você lê esse texto, você vai ver coisas muito interessantes. Primeiro, dizendo que foi uma revelação. Deus está exatamente colocando para mim e para você algo que ele tem interesse que você e eu possamos conhecer e conhecer melhor. E é Jesus que está revelando essas coisas. E ele então começa a falar por meio de João. João usa a palavra seguinte, olha, diz no versículo 4, João escreve às 7 igrejas. Aqui, quando ele fala das 7 igrejas, ele está usando vamos dizer assim, figuras. O número 7 sempre foi considerado na Bíblia como um número perfeito, daquele número de plenitude, quando completa tudo. Por exemplo, Deus criou o mundo em 7 dias. Quando nós olhamos também a terra prometida, quando o Josué entrou e rodeou Jericó, 7 dias. Sempre o número 7 vai estar envolvido de uma forma de pleno, completo.
Aqui, por exemplo, nós vemos as 7 igrejas, e só no primeiro capítulo, segundo, terceiro, e depois já fala sobre a igreja total, a igreja completa, universal. Não essa igreja universal que temos aí, mas a igreja completa de Deus. Então é para mim, é para você, para a igreja de Cristo no mundo todo. Não somente para 7 igrejas ali, que ele até enumera quais são mais à frente. Ele fala sobre elas, e a gente vai ver depois as cartas de Jesus mais à frente, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Mas ele está falando na plenitude das igrejas de Cristo Jesus. E ele então fala quem é que foi que mandou essa carta, e também fala o que ele manda para estas pessoas, para mim e para você nos dias atuais. Graça e paz a vós outros. Graça e paz. Primeira saudação. E de quem é essa saudação? Essa saudação parte daquele que era, que há de ser e que há de vir. E também fala dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Aqui também está falando do Espírito Santo, o Espírito Santo, usando uma profecia. O Espírito Santo, então, fala para nós, o Pai fala para nós, né, aquele que era, que há e que há de vir, e agora também ele fala no versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Então, quem está falando conosco aqui é a Trindade Santa. Não esqueça disso. Olha o que ele diz. Então, a graça e a paz a vós outros, que ele está dando, da parte de quem? Em primeiro lugar, da parte daquele que era, que há de vir, e da parte daquele que é, que era e que há de vir. Segundo, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. O Espírito Santo, o número completo, o Espírito Santo. E o terceiro, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha e primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Então, quem está mandando esta carta é a Trindade Santa, mandando para mim e para você, para a igreja total, para a igreja total. Mas olha o que mais. Ele vai destacar muito da pessoa de Jesus Cristo. Ele vai trabalhar agora sobre quem é Jesus, o que ele fez. E ele fala que, olha o que ele fala, aquele que nos ama e pelo seu sangue libertou os nossos pecados, dos nossos pecados. Ele nos constituiu o reino, porque nós não tínhamos o poder, nós éramos limitados, nós tínhamos os sacerdotes, nós agora somos sacerdotes, eu posso ir direto ao trono de Deus por meio de Jesus Cristo. E para os sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a Ele, a Jesus, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem nas nuvens, e aí ele fala sobre a vinda de Cristo, que Jesus Cristo prometeu. Quando ele morreu, o anjo disse, olha, esse que subiu, um dia ele vai descer, ele vai vir nas nuvens. E já está prometendo que ele vai vir nas nuvens e todo olho vai ver. Até mesmo os que mataram Jesus Cristo irão ver todas as coisas. E todas as tribos da terra se lamentarão e vão sofrer, mas também vai ter alegria, porque aqueles que são de Jesus, ele veio exatamente para trazer paz. E aí ele começa a dizer, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse texto sagrado foi mandado para mim e para você pela Trindade Santa, pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Então, não é livro para tristeza, não é livro para angústia, não é livro para sofrimento, é livro para você ler, procurar entender, estudar bastante, porque a gente, de certa forma, nós muitas vezes brincamos, eu vou usar um termo mais moderno, é como se fossem códigos.
ele vai usar alguns códigos para exatamente mostrar para a igreja quem é ele, o que ele vai fazer e o propósito dele para a nossa vida. Tem alguns que ele vai definir quais são, o que significa. Tem outros que você vai ter que estudar, olhar no Velho Testamento, o livro de Daniel, Ezequiel, muitos outros livros da Bíblia, Gênesis, porque ele vai falar sobre todas as outras coisas. E nós temos que ter paz quando formos ler esse texto. E eu gostaria então que você, meu querido aluno dos juniores, pudesse então pegar esse texto, fazer a leitura novamente aqui desta introdução, para que você pudesse entender quem escreveu e quem mandou esse texto para você do livro de Apocalipse. Vamos fazer uma pequena recordação? Então, para que você não esqueça, em primeiro lugar, foi uma revelação de Jesus Cristo. Que dia? No dia do Senhor. E ele escreveu, João escreveu essas coisas para as 7 igrejas, que significa todas as igrejas. E esta revelação João escreveu porque ele foi exatamente o instrumento de Deus para escrever esse livro. Foi inspirado por Deus. E quem está escrevendo, quem está mandando essa carta, ele manda para você graça e paz no momento difícil. Já pensou? Nós estamos vivendo essa pandemia, momentos difíceis, e Deus está mandando graça dele e paz dele para mim e para você. Em todos os momentos da nossa vida, ele manda graça e paz. E aí ele descreve quem ele é, aquele que era, que é e que há de ser e há de vir. Depois ele fala que é o Espírito Santo, depois é o Jesus, que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Nós temos um Deus maravilhoso que nos escreve um livro fantástico. E que nesse período agora, nesse final de ano, nós vamos estudar. Que você fique preparado para estudar esse livro tão bonito. E traga paz ao seu coração. Não é um livro para sofrimento, é para trazer graça e paz ao seu coração.